Falarei com aqueles que sabem ouvir, não com os ouvidos do corpo, mas com os ouvidos da mente. Pois muitos procuraram a verdade e não conseguiram encontrá-la, porque deles tomou posse o velho fermento dos fariseus e dos escribas da lei. E o fermento é o desejo errante dos anjos, dos demônios e das estrelas. Quanto aos fariseus e aos escribas, são eles que pertencem aos arcontes, que têm autoridade sobre eles. Pois ninguém que está sob a lei será capaz de olhar para a verdade, pois não poderá servir a dois senhores. Pois a impureza da lei é manifesta, mas a impureza pertence à luz. A lei ordena levar um marido ou levar uma esposa e gerar, multiplicar-se como a areia do mar. Mas a paixão, que é um deleite para eles, constrange as almas daqueles que são gerados neste lugar, daqueles que sujam e daqueles que são sujos, para que a lei possa ser cumprida através deles. E eles mostram que estão ajudando o mundo e se afastam da luz, que não podem passar pelo arconte das trevas até que paguem o último centavo. Mas o Filho do Homem saiu da imperecibilidade, sendo estranho à profanação. Ele veio ao mundo junto ao rio Jordão, e imediatamente o Jordão voltou para trás. E João deu testemunho da descida de Jesus, pois foi ele quem viu o poder que desceu sobre o rio Jordão, pois ele sabia que o domínio da procriação carnal havia chegado ao fim. O rio Jordão é o poder do corpo, ou seja, os sentidos dos prazeres. A água do Jordão é o desejo de ter relações sexuais. João é o arconte do ventre. E isto é o que o Filho do Homem nos revela. É apropriado para você, plural, receber a palavra da verdade se alguém a recebe perfeitamente. Mas quanto àquele que está na ignorância, é difícil para ele diminuir suas obras de escuridão que ele fez. Aqueles que conheceram a imperecibilidade, no entanto, foram capazes de lutar contra as paixões. Eu vos disse, não construais, nem vos reunais no lugar onde os bandidos se abrem, mas dai frutos para o Pai. Os tolos, pensando em seu coração que se confessarem, somos cristãos, apenas em palavras, mas não com poder, enquanto se entregam à ignorância, a uma morte humana, sem saber para onde vão, nem quem é Cristo, pensando que viverão quando estiverem realmente em erro. Apressam-se para os principados e autoridades. Eles caem em suas garras por causa da ignorância que há neles. Pois, se apenas as palavras que dão testemunho estivessem realizando a salvação, o mundo inteiro suportaria isto e seria salvo. Mas é desta forma que eles se enganam a si mesmos. 3 linhas irrecuperáveis. Eles não sabem que vão se destruir. Se o Pai desejasse um sacrifício humano, ele se tornaria vaidoso. Pois o Filho do Homem se vestiu com seus primeiros frutos. Ele desceu ao Hades e realizou muitas obras poderosas. Ele ressuscitou os mortos. E os governantes do mundo das trevas ficaram com inveja dele, pois não encontraram nele o pecado. Mas ele também destruiu suas obras entre os homens, para que os coxos, os cegos, os paralíticos, os burros e os possuídos por demônios recebessem a cura. E ele caminhou sobre as águas do mar. Por esta razão, ele destruiu sua carne, da qual ele se tornou salvação, sua morte. 4 linhas irrecuperáveis. Todos, quantos são? Eles são guias cegos, como os discípulos. Embarcaram no navio, com cerca de 30 andares, viram Jesus caminhando sobre o mar. Estes são mártires vazios, pois só dão testemunho de si mesmos. No entanto, estão doentes e não são capazes de se levantar. Mas quando são aperfeiçoados com uma morte de mártir, este é o pensamento que eles têm dentro deles. Se nos entregarmos à morte por causa do nome, seremos salvos. Estes assuntos não são resolvidos desta maneira, mas através da agência das estrelas errantes, eles dizem ter concluído seu curso fútil e dizem:
Mas estes, eles se entregaram, 7 linhas irrecuperáveis. Mas eles se parecem com eles. Eles não têm a palavra que dá vida. E alguns dizem, no último dia, certamente nos levantaremos na ressurreição. Mas eles não sabem o que estão dizendo, pois o último dia é quando aqueles que pertencem a Cristo, a terra, que é. Quando o tempo se cumpriu, ele destruiu o seu arconte das trevas, almas, 10 linhas irrecuperáveis. Ele ficou. Perguntaram com o que estavam ligados e como poderiam se libertar adequadamente. E eles vieram a conhecer a si mesmos quem são, ou melhor, onde estão agora, e qual é o lugar em que descansarão de sua insensatez, chegando ao conhecimento. Estes Cristos se transferirão para as alturas, já que renunciaram à tolice e avançaram ao conhecimento. E aqueles que têm conhecimento, 11 linhas irrecuperáveis, a grande ressurreição. Ele tem que vir a conhecer o Filho do Homem. Ou seja, ele mesmo veio a conhecer-se a si mesmo. Esta é a vida perfeita, que o homem se conhece a si mesmo por meio do todo. Não esperem, portanto, a ressurreição carnal, que é destruição, e não são despojados dela, a carne, que erram ao esperar uma ressurreição que está vazia. Eles não conhecem o poder de Deus, nem entendem a interpretação das Escrituras por causa de sua mente dupla. O mistério do qual o Filho do Homem falou, para que destruam 2 linhas irrecuperáveis. Homem que, livro que está escrito, pois eles têm uma linha irrecuperável. Abençoados. Tendem-se dentro deles, e eles habitam diante de Deus sob o jugo da luz. Aqueles que não têm a palavra que dá vida em seu coração morrerão, e em seu pensamento se manifestaram ao Filho do Homem, de acordo com a maneira de sua atividade e seu erro e seu gendeio deste tipo. Eles, como ele divide e não compreendem que o Filho do Homem está vindo dele. Mas quando chegam ao sacrifício, morrem de uma forma humana e se entregam de 2 linhas irrecuperáveis. Uma morte, 3 linhas irrecuperáveis. Aqueles que são muitos, cada um pervertidos, ganham sua mente. Aqueles que o recebem para si com retidão e poder, e todo conhecimento, são aqueles que ele transferirá para as alturas, para a vida eterna. Mas aqueles que o recebem para si mesmos com ignorância, os prazeres que estão contaminados prevalecem sobre eles. São aquelas pessoas que costumavam dizer: Deus criou membros para nosso uso, para que cresçamos em profanação, a fim de que possamos nos divertir. E eles fazem com que Deus participe com eles de atos deste tipo, e não são firmes sobre a terra, nem chegarão ao céu, mas lugar do 4. 3 linhas irrecuperáveis. Insaciável. 3 linhas irrecuperáveis. Palavra sobre o Rio Jordão, quando ele chegou a João no momento em que foi batizado. O Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, aceitando por nós mesmos que ele nasceu de uma virgem e se fez carne. Ele, tendo recebido poder. Fomos também gerados a partir de um estado virginal ou concebidos pela palavra. Pelo contrário, nós nascemos de novo pela palavra. Fortaleçamo-nos, portanto, como virgens Os homens habitam a virgem por meio na palavra. Mas a palavra e o Espírito, 4 linhas irrecuperáveis, é o Pai. Para o homem, uma linha irrecuperável, como Isaías, que foi cerrado com uma serra e ele se tornou 2. Assim também o Filho do Homem nos divide pela palavra da cruz. Ele divide o dia da noite, e a luz da escuridão, e o corruptível da incorruptibilidade.
e divide os machos das fêmeas. Mas Isaías é o tipo do corpo. A serra é a palavra do Filho do Homem, que nos separa do erro dos anjos. Ninguém conhece o Deus da verdade, exceto apenas o homem que abandonará todas as coisas do mundo, tendo renunciado a todo o lugar e tendo agarrado a franja de sua veste. Ele se constituiu como um poder. Ele subjugou o desejo em todos os sentidos dentro de si mesmo. Ele tem e se voltou para ele, tendo também examinado, ao se tornar a mente. E ele, de sua alma, ali, ele tem uma linha irrecuperável. De que forma? A carne que... De que forma? Fora dela. E quantos poderes ele tem? E quem é aquele que o tem amarrado? E quem será aquele que o perderá? E o que é a luz? E o que é a escuridão? E quem é aquele que criou a terra? E quem é Deus? E quem são os anjos? E o que é a alma? E o que é espírito? E onde está a voz? E quem é aquele que fala? E quem é aquele que ouve? Quem é o que dá dor? E quem é aquele que sofre? E quem é o que gerou a carne corruptível? E o que é o governo? E por que alguns são coxos, alguns cegos, alguns ricos e alguns pobres? E por que alguns são impotentes, alguns são bandidos? 4 linhas irrecuperáveis. Onde Peris, tendo San, como ele novamente pôs Jun, lutando contra os pensamentos dos arcontes e dos poderes e dos demônios, não lhes dando um lugar de descanso, mas ele lutou contra suas paixões. Ele condenou seu erro. Ele limpou sua alma das transgressões que ele havia cometido com uma mão estranha. Ele se levantou, sendo reto dentro de si, porque existe em todos, e porque tem morte e vida dentro de si, e ele existe no meio de ambos. E quando recebeu o poder, voltou-se para as partes da direita e entrou na verdade, tendo abandonado todas as coisas pertencentes à esquerda, tendo sido preenchido com sabedoria, com conselhos, com compreensão e com discernimento e um poder eterno. E ele quebrou seus laços. Aqueles que tinham formado o lugar inteiro, ele condenou, mas eles não encontraram escondidos dentro dele. E ele deu ordens a si mesmo. Começou a conhecer-se e a falar com sua mente, que é o Pai da verdade, a respeito dos éons não iniciados e a respeito da Virgem que fez surgir a luz. E ele pensa no poder que fluía sobre todo o lugar e que se apodera dele. E ele é um discípulo de sua mente, que é masculina. Ele começou a manter-se em silêncio dentro de si mesmo até o dia em que deveria tornar-se digno de ser recebido acima. Ele rejeita para si mesmo a loquacidade e as disputas, e suporta todo o lugar. E ele suporta sob elas, e suporta todas as coisas más. E ele é paciente com cada um. Ele se faz igual a todos, e também se separa deles. E o que alguém quer, ele traz para ele, para que se torne perfeito e santo. Quando o Kikun, ele o agarrou tendo-o amarrado, e ele se encheu de sabedoria. Ele testemunhou a verdade, o poder, e entrou na imperecibilidade. O lugar de onde ele saiu, tendo deixado o mundo, que tem a aparência da noite, e aqueles que rodopiam as estrelas nele. Este, portanto, é o verdadeiro testemunho. Quando o homem vier a conhecer a si mesmo e a Deus, que está acima da verdade, ele será salvo e se coroará com a coroa desbotada. João foi gerado pelo mundo através de uma mulher, Isabel, e Cristo foi gerado pelo mundo através de uma virgem, Maria. O que é o significado de este mistério? João foi gerado por meio de um ventre usado com a idade, mas Cristo passou pelo ventre de uma virgem. Quando ela concebeu, ela deu à luz o Salvador. Além disso, ela foi encontrada novamente virgem. Por que então você, plural, erra e não procura estes mistérios que foram prefigurados para nosso bem? Está escrito na lei a respeito disso, quando Deus deu uma ordem a Adão. De cada árvore que comeres, mas da árvore que está no meio do paraíso, não comas, pois no dia em que comeres dela, certamente morrerás.
Mas a serpente era mais sábia do que todos os animais que estavam no paraíso e convenceu Eva, dizendo: no dia em que comeres da árvore que está no meio do paraíso, os olhos de tua mente se abrirão. E Eva obedeceu, e estendeu sua mão, tirou da árvore e comeu. Ela também deu ao marido com ela, e imediatamente eles souberam que estavam nus, e pegaram algumas folhas de figueira, e as colocaram como cintos. Mas Deus veio na hora da noite, caminhando no meio do paraíso. Quando Adão o viu, ele se escondeu, e ele disse: Adão, onde você está? Ele respondeu e disse: eu vim para debaixo da figueira. E naquele exato momento, Deus sabia que ele havia comido da árvore da qual lhe havia ordenado: não coma dela. E ele lhe disse: quem foi que o instruiu? E Adão respondeu: a mulher que você me deu. E a mulher disse: foi a serpente que me instruiu. E ele, Deus, amaldiçoou a serpente e o chamou de demônio. E ele disse: eis que Adão se tornou como um de nós, conhecendo o mal e o bem. Então ele disse: vamos expulsá-lo do paraíso, para que ele não tire da árvore da vida e coma e viva para sempre. Mas de que tipo é este Deus? Primeiro ele recusou maliciosamente Adão de comer da árvore do conhecimento. E segundo ele disse: Adão, onde você está? Deus não tem presciência? Ele não saberia desde o início? E depois ele disse: vamos expulsá-lo deste lugar, para que ele não coma da árvore da vida e viva para sempre. Certamente ele se mostrou um rancor malicioso. E que tipo de Deus é este? Pois grande é a cegueira daqueles que leem e não o conheciam. E ele disse: eu sou o Deus ciumento, trarei os pecados dos pais sobre os filhos até 3 e 4 gerações. E ele disse: farei espesso o coração deles, e farei com que sua mente se torne cega, para que eles não saibam nem compreendam as coisas que são ditas. Mas estas coisas ele disse para aqueles que acreditam nele e o servem. E em um lugar Moisés escreve: ele fez do diabo uma serpente, aqueles que ele tem em sua geração. Também, no livro que se chama Êxodo, está escrito assim: ele lutou contra os mágicos, quando o lugar estava cheio de serpentes, de acordo com sua maldade. E a vara que estava na mão de Moisés tornou-se uma serpente, e engoliu as serpentes dos mágicos. Novamente está escrito, Números 21, 9. Ele fez uma serpente de bronze, e a pendurou sobre um poste, uma linha irrecuperável. Que, para aquele que olhar para esta serpente de bronze, nenhum o destruirá. E aquele que acreditar nesta serpente de bronze será salvo. Pois este é Cristo. Aqueles que acreditaram nele receberam a vida. Aqueles que não acreditaram morrerão. O que é então esta fé? Eles não servem. 16 linhas irrecuperáveis. E você, Plele? Nós. E você não entende Cristo espiritualmente quando você diz: nós acreditamos em Cristo. Pois esta é a maneira como Moisés escreve em cada livro. O livro da geração de Adão é escrito para aqueles que estão na geração da lei. Eles seguem a lei e a obedecem. E uma linha irrecuperável, juntamente com a 51 a 54 do códice quase completamente ausente, a Ogdoad, que é a 8ª, e que possamos receber esse lugar de salvação. Mas eles não sabem o que é salvação, mas entram na desgraça, e tu dá na morte, nas águas. Este é o batismo da morte que eles observam. 6 linhas irrecuperáveis. Morrer. E isto é, de acordo com linhas 19 até o final da página irrecuperáveis. Ele completou o curso de Valentino. Ele mesmo fala sobre a Ogdoad. E seus discípulos se assemelham aos discípulos de Valentino. Eles, por sua vez, deixam o bem, mas têm culto aos ídolos. 8 linhas irrecuperáveis. Ele disse muitas palavras e escreveu muitos livros. Palavras. Linhas 16 até o final da página irrecuperáveis. Eles se manifestam pela confusão em que se encontram, no engano do mundo.
pois eles vão para aquele lugar juntamente com seu conhecimento, o que é vaidoso. Isidoro também, seu filho, se assemelhava a Basílides. Ele também. Muitos, e ele, mas ele não. Este, outros discípulos, cegos, mas ele lhes deu prazeres. Linhas 16 até o final da página, irrecuperáveis. Eles não concordam um com o outro. Para os simonianos, ter esposas e gerar filhos, mas os abster-se de sua natureza, uma paixão, as gotas de ungir-lhes, uma linha irrecuperável. Que nós, eles concordam um com o outro, eles. Linhas 14 até o final da página, irrecuperáveis, julgamentos. Estes por causa do eles, os hereges, cismas e os homens, são homens, pertencerão aos governantes das trevas, uma linha irrecuperável do mundo, uma linha irrecuperável. Eles têm os arcontes, poderes, uma linha irrecuperável. Julgue-os, mas há as palavras de linhas 20 até o final da página, irrecuperáveis. Falam enquanto eles se tornam num incêndio insaciável. Eles são punidos. Mas estes que são da geração do Filho do Homem revelaram em todos os assuntos, duas linhas irrecuperáveis. Mas é difícil encontrar e duas linhas irrecuperáveis. Pois o Salvador disse a seus discípulos, em linhas 19 até o final da página, irrecuperáveis. E ele tem sabedoria, assim como conselho e compreensão, e inteligência, e conhecimento, e poder e verdade. E ele tem, de cima, o lugar onde o Filho do Homem tem duas linhas irrecuperáveis. Poder proteger contra, linhas 14 até o final da página, irrecuperáveis. Ele sabe que entende uma linha irrecuperável, digno dele, verdadeiro, estrangeiro, mas, junto com o mal, em duas linhas irrecuperáveis. Ele recebeu o batismo, e aqueles que, linhas 13 até o final da página, irrecuperáveis. pp. 63-64 de Códice em Falta, em um sonho, prata. Mas torna-se rico. Entre as autoridades, uma linha irrecuperável. Mas o 60º, assim, mundo, eles, ouro, 18 linhas irrecuperáveis. Eles pensam, uma linha irrecuperável. Fomos libertados da carne, uma linha irrecuperável. Não transformá-lo em Jesus, uma linha irrecuperável. O início, um filho, uma linha irrecuperável. Que é o padrão da luz, de 16 linhas irrecuperáveis. Para encontrar impureza que, uma linha irrecuperável. Eles não blasfemam, não os blasfemam, nem há prazer nem desejo, nem podem controlá-los. É justo que eles se tornem imaculados, para que possam mostrar a todos que são da geração do Filho do Homem, pois é sobre eles que o Salvador deu testemunho. Mas aqueles que são da semente de Adão são manifestados por seus atos, que são seu trabalho. Eles não deixaram de desejar o que é perverso. Mas alguns, os cães, os anjos para que eles geram, virão com seus 9 linhas irrecuperáveis, se movem como eles, no dia em que vão gerar filhos. Não apenas isso, mas eles têm relações sexuais enquanto estão dando, mas outros são apanhados na morte eles são puxados sempre de que maneira? E eles são gratificados pelo iníquo mamon. Eles emprestam dinheiro a juros, perdem tempo e não trabalham. Mas aquele que é pai de mamon é também pai de relações sexuais.
Mas aquele que é capaz de renunciar a eles mostra que ele é da geração do Filho do Homem e tem poder para acusá-los. Ele restringe partes em uma maldade e ele faz o exterior como o interior. Ele se assemelha a um anjo que, uma linha irrecuperável, poder, disse-os, mas o único, 5 linhas irrecuperáveis. E tendo-se retirado, ele se calou, tendo deixado de loquacidade e de disputas. Mas aquele que encontrou a palavra que dá vida, e aquele que veio a conhecer o Pai da verdade, veio a descansar. Ele deixou de procurar, tendo encontrado, e quando encontrou, ficou em silêncio. Mas poucas são as coisas que ele costumava dizer àqueles que, com sua mente intelectual, há alguns que, ao entrarem na fé, recebem um batismo no chão que o tem como esperança de salvação, que chamam de selo, sem saber que os pais do mundo se manifestam naquele lugar. Mas ele mesmo sabe que é selado, pois o Filho do Homem não batizou nenhum de seus discípulos. Mas, se aqueles que são batizados se dirigissem para a vida, o mundo ficaria vazio, e os pais do batismo estavam contaminados. Mas o batismo da verdade é outra coisa. É pela renúncia do mundo que ele é encontrado. Mas aqueles que dizem apenas com a língua que estão renunciando, estão mentindo e estão chegando ao lugar do medo. Além disso, são humilhados dentro dele. Assim como aqueles a quem foi dado para serem condenados, eles receberão algo. Eles são perversos em seu comportamento. Alguns deles caem para a adoração de ídolos. Outros têm demônios que habitam com eles, como fez Davi, o rei. Foi ele quem lançou os fundamentos de Jerusalém, e seu filho Salomão, a quem ele gerou em adultério, foi quem construiu Jerusalém por meio dos demônios, porque ele recebeu o poder. Quando terminou de construir, ele aprisionou os demônios no templo. Ele os colocou em 7 pontos de água. Eles permaneceram muito tempo nos poços de água, abandonados ali. Quando os romanos subiram a Jerusalém, descobriram os charcos, e imediatamente os demônios fugiram dos charcos, como aqueles que escaparam da prisão. E os charcos permaneceram puros depois disso. E desde aqueles dias, eles habitam com homens que estão na ignorância, e eles permaneceram sobre a terra. Quem então é Davi? E quem é Salomão? E qual é a fundação? E o que é o muro que cerca Jerusalém? E quem são os demônios? E quais são os pontos de água? E quem são os romanos? Mas estes são os mistérios. 11 linhas irrecuperáveis. Vitorioso sobre o Filho do Homem, imaculado. 3 linhas irrecuperáveis. E ele, quando ele, pois é um grande, uma linha irrecuperável. A esta natureza, uma linha irrecuperável. Aqueles que, todos em um, abençoados, e eles como uma salamandra. Ela vai para o fogo ardente que arde excessivamente. Ela desliza para dentro da fornalha. 13 linhas irrecuperáveis. A fornalha, uma linha irrecuperável. Os limites, que eles possam ver, e o sacrifício do poder. Grande é o sacrifício. 2 linhas irrecuperáveis, mas em um, à parte. E o Filho do Homem, e ele se manifestou através da fonte borbulhante da imortalidade. Uma linha irrecuperável. Ele é puro e ele é. Um homem livre não é invejoso. Ele é separado de todos, de toda audácia e inveja, cujo poder é grande. É a discípulo, padrão da lei. Estes, apenas 2 linhas irrecuperáveis. Eles o colocaram sob um ensino, uma linha irrecuperável. Seu ensinamento, dizendo: ainda que um anjo venha do céu e vos pregue além do que vos pregamos, que seja anátema. Gálatas 1:8, não deixando-o da alma que liberdade. Pois eles ainda são imaturos,
não são capazes de manter esta lei que funciona por meio destas heresias, embora não sejam eles, mas os poderes de Sabaote, por meio das doutrinas, como eles têm ciúmes de algumas leis em Cristo. Aqueles que vão poder alcançam os 12 juízes, eles, a fonte da imortalidade, 3 linhas irrecuperáveis, para que 3 linhas irrecuperáveis, bom, o lugar todo, lá os inimigos. Ele se batizou e ele se tornou divino, ele voou e eles não o agarraram. Ali os inimigos, já que não era possível para eles trazê-lo de volta para baixo. Se cada um o agarra com ignorância, atendendo àqueles que ensinam nos cantos, por meio de coisas esculpidas e truques artísticos, eles não são capazes. pp. 75 a 76 de códice estão em falta.